Bem, o que é a EOCA? Tá? O que vem ser a EOCA? Em primeiro lugar, é uma sigla, tá? EOCA significa uma sigla. Entrevista operativa centrada na aprendizagem. Quando a gente for falar dos objetivos, eu vou explicar o que é esse operativo e o que é esse centrado na aprendizagem, certo? Primeira coisa que precisamos saber é que ela é um teste. Sim, é um teste específico para o psicopedagogo. Outro profissional pode utilizar? Não há nenhuma proibição. Por exemplo, se você é neuropsicopedagogo ou só pedagogo, não há nada que proíba que exista uma proibição expressa, por exemplo, que você não possa usar a EOCA. Nada disso, tá? Agora, claro, se você perguntar para que ela foi criada, qual o objetivo que ela foi criada e por quem ela foi criada, né? Ela foi criada para a psicopedagogia. Para isso, a gente precisa entender por que ela surgiu e nós precisamos entender quem é o seu criador. Bem, a EOCA, ela é um instrumento que por trás da EOCA existe uma teoria chamada epistemologia convergente. Lá na plataforma, como eu não vou ter tempo aqui de discorrer demais sobre a epistemologia convergente, eu deixei um texto na plataforma para que vocês leiam sobre a epistemologia convergente. Eu deixei também um livro, tem lá, né? Que é o livro onde traz esta teoria. É um livro do Jorge Visca, chamado, né, Clínica Psicopedagógica. Lá tem falando sobre essa teoria da epistemologia convergente, e eu ainda deixei mais um vídeo, né, que é um vídeo sobre o Jorge Visca. Então, você vai pegar o material complementar para entender mais, tá? Porque aqui eu quero trabalhar mais EOCA no contexto mesmo da atuação do psicopedagogo. Então, olha só, de onde ela surgiu? Bem, o seu criador chama-se Jorge Visca. Então, ele era um argentino, já faleceu, né? E ele era argentino, e na década de 70, não sei exatamente o ano específico, mas foi aí nos auges da ditadura militar da América, né? Nós sabemos que a ditadura militar foi um contexto político, social e econômico, não de exclusividade do Brasil, mas a maioria ali dos países da América Latina te passaram por o mesmo processo de ditadura. Nós temos alguns vizinhos que até hoje vivem uma ditadura, né? E este processo, assim como no Brasil houve perseguição política, perseguição à intelectualidade, né? Fechamento, né, de clubes literários, fechamento e perseguição para publicações de livro, de música. Então, a gente conhece um pouquinho aí do histórico, a partir do nosso país, da nossa própria realidade, o que foi o contexto ali político e principalmente sociocultural que aconteceu ali entre os anos 70 até o final ali da década de 80, né? Que é quando a gente tem aí a redemocratização, quase sai, redemocratização do nosso país, né? Os países vizinhos, inclusive a Argentina, também passaram por esse processo. E na década de 70, o que vai acontecer? A gente vai ter pessoas, brasileiros, né, indo morar em outros países e levando cultura brasileira. Nós vamos ter pessoas de outros países vindo para o Brasil, migrando também as suas culturas. Foi o que aconteceu com a psicopedagogia. Ela já tinha um contexto no Brasil, mas era um contexto tímido. E aí vai ser nesse processo de transferência de cultura, né, nesse momento conturbado da década de 70,
que diversos argentinos, fugindo, né, da repressão política e social lá na Argentina, eles se exilaram no Brasil e trouxeram muitas contribuições. E aí a gente está falando de Alice Fernandes, do próprio Jorge Visca, de Sara Paim, dentre outros, né, que aí passaram a estar no nosso país e trabalhando dentro dessas áreas da educação, principalmente educação universitária. A psicopedagogia, ela vai ganhar, né, uma contribuição muito forte. O Jorge Visca, por exemplo, né, ele vai se instalar na região sul do país e ele vai criar centros de atendimento, ele vai criar centros de formações de psicopedagogos, tanto a nível, né, de formação superior, como de extensão dessas formações. E aí ele vai contribuir criando, né, seus próprios instrumentos, guiando esses psicopedagogos para uma formação para profissionalização da psicopedagogia. Já que lá na Argentina, já na década de 70, a psicopedagogia não era uma área tão incipiente como era no Brasil. A psicopedagogia já era grande na Argentina, ela já era uma graduação, ela já era na área da saúde, os psicopedagogos já atuavam em hospitais e consultórios, né? Já era uma área consolidada na Argentina, como é até hoje. Então, o Brasil estava engatinhando nos passos ainda da formatação do que seria a psicopedagogia. E aí a gente tem dois grandes nomes, né, que contribuíram para essa construção psicopedagógica. E esses dois nomes são um Jorge Visca e o outro Alice Fernandes, né? E esses dois construíram parâmetros separados, né, e diferentes. Então, Jorge Visca, ele vai para um caminho da epistemologia convergente, aí a epistemologia convergente vai unir outros saberes, como a epistemologia genética de Jean Piaget, vai mais também de psicologia social com o Piron, e também vai trabalhar aspectos, um pouco aspectos da psicanálise, mas é na psicologia social que ela é mais embebida. Bem, ele constrói, né, seus argumentos, sua narrativa de atendimento, é tanto que ele tem um livro chamado, né, Clínica Psicopedagógica, e ele vai delineando ali como é que deveria ser as sessões. É um livrinho pequeno, é um livrinho bem básico, mas que ele traz ali contexto de extrema importância sobre o pensamento dele da construção do que seria o atendimento psicopedagógico a partir da visão dele da epistemologia genética. Daí, o que Jorge Visca nos traz, né, de novidade para esse atendimento? Então, ele elabora uma entrevista. Então, assim como Alice Fernandes também elaborou um processo de atendimento, que quem lê lá em Idiomas do Aprendente, né, e os outros livros da Alice, você tem lá uma sequência de atendimento, você tem lá as sugestões da Alice, mas de uma visão mais psicanalítica, né, bem mais condensada dessa forma. E você tem no Jorge outros aspectos, principalmente mais educacionais. Bem, paralelo ao Jorge, paralelo a Alice Fernandes, vamos ter aqui um âmbito em comum desses dois grandes nomes, que vai ser Sara Paim, que vai ter um enorme trabalho e contribuições em relação à aprendizagem e à aprendizagem operativa, né? O trabalho ali que eles estavam aí na década de 70, nós sabemos que é um grande auge do construtivismo, do trabalho do Jean Piaget, e muitas escolas passam, né, a adotar essas ideias naquela época revolucionárias, né? Mesmo muitos anos após, né, o estudo do Jean Piaget, o estudo do Vygotsky sobre o trabalho sócio-interacional, mas a década de 70 e 80, há muitas novidades, há muitos contrapontos, né, de uma escola tradicional, de uma escola construtivista. E na década de 90, você vai ter aí mais discussão de uma escola socioconstrutivista. Tudo isso
a psicopedagogia, ela se embeba, né? Ela se embebeda de todas essas discussões que são filosóficas, são sociais, são de desenvolvimento, né? Por quê? Porque o ser humano está sempre se desenvolvendo e essas teorias sobre desenvolvimento estão sempre surgindo e inflamando, né? Ali pulsando novos e novas perspectivas de estudar o desenvolvimento humano. Tudo isso, gente, levou, né, a grupos se organizarem em volta do estudo sobre o que é a psicopedagogia, sobre como o psicopedagogo poderia, né, tornar esse trabalho melhor. E aí, os grupos que ficaram em torno ali do Jorge Fisca passaram a estudar esse instrumento que é a EOCA. Então, o Jorge ele traz a EOCA como uma proposta de entrevista. Porque antes de surgir a proposta da EOCA, a proposta era só a anamnese. Né? Então, não havia nada muito organizado em relação ao atendimento. Então, o Jorge, ele traz uma seguinte pergunta: será que eu fazer anamnese logo no primeiro encontro, isso traz benefícios? Então, começou a construir a partir dessa questão uma dúvida: eu usaria ou eu não usaria EOCA, tá? Daqui a pouco a gente vai discutir isso. Quando usar EOCA, em que sessão eu uso EOCA, tá? Então, por exemplo, se você vê alguns materiais, como materiais do Manual Prático da Cimaia Sampaio, né, que aí tem lá uma sequência, uma sugestão. Se você pega aquele material e ele está lá como sugestão, a primeira sessão de sugestão da Cimaia será a EOCA. Mas se você pega o livro Psicopedagogia Clínica, que é da Maria Lúcia Wise, ela não vai dar como sugestão a EOCA, tá? Se você pega o diagnóstico psicopedagógico da Chamate, ela já vai dar como sugestão o material da EOCA. Então, cada autor ele vai dando uma sugestão a partir da sua diferente perspectiva. A Maria Lúcia Wise, porque foi construído um trabalho ali na década de 90, então ainda era muito novo esse processo da EOCA. A gente tem o trabalho da Sara Chamati e outros trabalhos que já são dos anos 2000 para cá, né? A gente tem a Psicopedagogia Clínica da Bianca Compra, a gente tem outros livros que vão só organizando, né, o que seria, ou reproduzindo o que esses outros autores já disseram. Quem conhece, por exemplo, o meu portfólio de atendimento, sabe que em alguns anos eu fazia o portfólio como sugestão, colocava ali primeiro EOCA, depois de um certo tempo, hoje quem conhece a minha teoria de diagnóstico é o DIP, né? Já não é mais a minha sugestão de primeira sessão. Então, isso, né, para vocês verem a importância da EOCA, como ela é de extrema importância naquilo que a gente chama aqui de psicopedagogia, né? Naquilo que é do âmbito do trabalho do psicopedagogo. Tá? E eu não vou aqui fazer uma revisão do que é psicopedagogia, do que é o trabalho do psicopedagogo, porque é um curso focado nesses dois profissionais. Eu vi aí que até tem estudantes ainda de pedagogia, mas como o curso é uma linguagem onde eu entendo que o estudante de psicopedagogia já ouviu falar em EOCA e o profissional tem certeza do que é EOCA, tá bom? Então, eu já estou partindo desse pressuposto que já há um conhecimento prévio sobre a EOCA. Então, vamos resumir? EOCA significa entrevista operativa centrada na aprendizagem. Ela é um teste surgiu na década de 80 pelo argentino Jorge Fisca, Visca com V, tá? Visca. Esse autor reuniu a EOCA, sugere a EOCA a partir do trabalho da epistemologia convergente. Ele sugere que a EOCA seja uma entrevista. Isso mesmo, aquilo que a gente precisa saber do outro, aquilo que a gente precisa perguntar para o outro. Então, a EOCA não é só uma caixa.
A EOCA não é só material pedagógico dentro daquela caixa. Não. A caixa e os materiais da caixa são os recursos da EOCA. A EOCA é a entrevista. Aí, o que eu uso para esta entrevista? O que eu vou utilizar para fazer a entrevista, tá? Então, a EOCA em si é o questionário. Os materiais que estão dentro da caixa são os recursos, a metodologia que eu vou utilizar, né? É como eu vou conseguir realizar essa entrevista. Ok? Fechou? Vão colocando aí para o comentário para mim, tá? Coloque, eu vou lendo aqui, tem um outro computador do ladinho aqui. Fechou? Coloquem aí ok, se vocês entenderam o que é OCA, entrevista operativa centrada na aprendizagem, de onde ela surgiu e quem é o seu criador, tá? Coloquem aí para mim. E aí a gente vai dar continuidade. Ok? Beleza, maravilha. Bem claro. Douglas está dizendo que está bem claro. Vamos lá. E agora, o que a gente vai ver? Qual é o objetivo da EOCA? Certo? Então, se eu já sei o que ela é, já sei por quem ela foi construída, por que ela foi construída, vamos entender qual é o seu objetivo. Por que o psicopedagogo precisa deste instrumento? Tá, vamos entender que o psicopedagogo é um terapeuta da aprendizagem. O trabalho do psicopedagogo está ligado ao objetivo da EOCA, ok? Então, se o psicopedagogo é um terapeuta, não importa o lugar. Aqueles que são meus alunos do Sinapse já me ouviram centenas de vezes falar isso, tá? Aqueles que já viram meus cursos na internet ou palestra, sabem que eu vivo repetindo isso. Psicopedagogo, ele é um terapeuta. Não existe psicopedagogia clínica ou institucional. Não existe. São apenas termos que vão nos levar aos ambientes de trabalho do psicopedagogo. O psicopedagogo é psicopedagogo. Ele não é clínico, ele não é institucional. Clínico é método, é como eu aplico o método. Institucional é o ambiente que eu trabalho. Então, nós temos aí uma convidada que ela ainda está na graduação. Então, entenda, quando eu me formo em psicopedagogia, eu me formo num terapeuta, este terapeuta, ele vai atuar com diversos públicos, desde a gestante que o bebê ainda está na barriga, até o idoso, até no leito de morte. Então, em todo o processo de vida do ser humano, a psicopedagogia está ali inserida, ok? Bem, o psicopedagogo ele pode trabalhar na casa do cliente, num consultório, numa clínica, num hospital, numa empresa. Ele pode trabalhar em qualquer lugar. Por quê? Porque todo lugar que há seres humanos, há aprendizagem. E onde há aprendizagem, há bloqueios para essa aprendizagem. Há dificuldades, há transtornos, que nós chamamos aí de os bloqueios. Bem, se existem bloqueios, existe a necessidade de um profissional para avaliar quais são esses bloqueios. Bem, se eu avalio, então eu vou em busca de intervenções para intervir, para ajudar, para auxiliar essas pessoas. Além desse trabalho, o psicopedagogo também pode prevenir para que esses obstáculos nem venham a acontecer. Bem, como é que o psicopedagogo faz isso? Seja na empresa, seja numa instituição pública, seja num centro multidisciplinar, seja numa ONG, seja no CAPS, seja num presídio, não importa o lugar, a instituição, ela pode ser das mais diferentes possíveis. O atendimento do psicopedagogo será sempre clínico. Por que ele vai ser sempre clínico? Porque ele vai utilizar método clínico. E o que é método clínico? É o método criado pela epistemologia genética, por Jean Piaget. Então, nós temos na história, né, diversos métodos de investigação. Nós temos o empirismo, nós temos diversos métodos.
Mas o método clínico, ele foi desenvolvido, testado e comprovado pelas pesquisas a partir aí do Jean Piaget. Então, tudo aquilo que eu vou fazer com psicopedagogo, prevenção, diagnose, intervenção, nós chamamos de método clínico. Então, a psicopedagogia clínica não é o psicopedagogo que atende numa clínica. Não. Psicopedagogia clínica é o trabalho do psicopedagogo em torno dos testes, da aprendizagem de sessões e da aplicabilidade desse método investigativo. Institucional, instituição, é o trabalho, é o conhecimento, é o estudo da psicopedagogia em relação aos ambientes de trabalho. Por quê? A psicopedagogia ela é a mesma. A EOCA é a mesma. Todos os testes que nós vamos trabalhar neste ano, caixa lúdica, teste projetivo e diversos outros que nós vamos aqui estar no último sábado de cada mês trabalhando nesses testes, todos eles são os mesmos. Eu aplico a mesma EOCA na escola, a mesma EOCA no consultório, a mesma EOCA a domicílio, a mesma EOCA no hospital psiquiátrico, a mesma EOCA numa creche, no berçário, a mesma EOCA para um público de geriatria. É a mesma EOCA. A ferramenta é a mesma. O que muda é a metodologia, os objetivos e a consigna, muitas vezes. Porque a forma como eu faço uma consigna para uma criança é de uma forma. A forma como eu faço a consigna para um idoso, ela é de outra forma. Então, muda o percurso, como eu aplico. Mas a EOCA, o teste psicopedagógico e em si a psicopedagogia é a mesma coisa, ok? Então, fique bem claro isso, tá? O objetivo da EOCA está ligado aos objetivos da própria psicopedagogia. E qual é o objetivo principal da EOCA? Seria, o primeiro é o de construir vínculo com o sujeito. Aqui, na nossa aula, nós não vamos chamar esse sujeito de paciente, porque na psicopedagogia ele é um sujeito aprendente. Esta palavra aprendente, ela é retirada do trabalho de Alice Fernandes, em homenagem a Alice Fernandes, mas também por nós entendermos que a palavra aprendente está numa conjugação, né, contínua. Ora nós somos aprendentes, ora nós somos ensinantes. Agora eu estou no momento de ensinante, mas eu posso estar numa outra situação onde eu esteja como aprendente, seu aprendente, né? Uma aula que vocês estão me vendo agora, mas você pode estar ministrando uma aula que eu participe, ou eu posso estar numa palestra, numa formação, numa capacitação. Então, aprendemos aí com a Alice Fernandes que ninguém é, você está sendo, né? Então, é aprendentes, nós somos eternos aprendentes. Então, como nós não entendemos que eles sejam nossos pacientes, né, pessoas passivas de aprendizagem, nós entendemos que eles são pessoas num processo que é a longo prazo, e não é determinante, né? Então, a gente vai chamar aqui por diversas vezes que essas pessoas, esses sujeitos, esses indivíduos, eles são os nossos aprendentes. O vínculo, né? Diversos autores da psicopedagogia ou de outras áreas anexadas à psicopedagogia, de onde a psicopedagogia bebe, fonte, né? Fala sobre o vínculo. Se nós somos terapeuta, Freud nos ensina que sem vínculo não há terapia, né? Freud diz que a transferência é necessária, não a contra-transferência ruim, mas a transferência entre o indivíduo que está sendo analisado ou o indivíduo que está ali na sessão para o seu terapeuta é necessário. Eu preciso que ele transfira para mim as suas angústias, os seus medos, as suas dúvidas, as suas dificuldades.
Tá, deixa eu ver aqui. Estão me dizendo que a tela está travada. Vou voltar. Para mim aparece que está voltando, tá? Deixa eu voltar aqui, F5, deixa eu ir aqui. Mexendo. É oca. Pronto. Deixa eu aproveitar aqui para beber uma água. Vamos lá. Ok. Então, como eu estava dizendo, né? Todo o processo da psicopedagogia, seus autores, uma das bases que fundamenta a psicopedagogia é o vínculo, é a construção do vínculo terapêutico. Volto a dizer, não importa onde você trabalhe, você precisa construir vínculo com o indivíduo. E como eu construo esse vínculo? Tá? Bem, a EOCA, ela pode ser um desses instrumentos que vão te iniciar, vão fazer com que você comece uma conversa, tá? Você vai ser introduzido nesse processo de vínculo. E por que eu preciso do vínculo? Porque se eu não tiver vínculo, vínculo significa empatia. Eu preciso também que o meu indivíduo que está em terapia, ou os indivíduos, vamos pensar numa EOCA coletiva, né? Vamos pensar numa sessão com grupos operativos, tá? Como o próprio Jorge Visca, ele sugere, né? Que a gente faça trabalhos com grupos. E aí, pensa nesse grupo. Esse grupo precisa ter vínculo. Ele tanto precisa ter vínculo com a pessoa que vai direcionar essa oficina com a EOCA, ou eles também, ou não, e eles também precisam que os indivíduos que estão no grupo estejam ali relacionando e tendo um vínculo com eles próprios. Tá? Então, o vínculo, ele é objeto de transferência. Então, eu preciso utilizar algo que transfira. Nós vamos, quem nos acompanhar nessa jornada, né, de 11 episódios, de 11 momentos como esse, nós vão ouvir muito eu falar sobre isso. Quando eu for falar sobre caixa lúdica, eu vou voltar a falar sobre vínculo. Quando eu vou falar de teste projetivo, não existe teste projetivo sem transferência. Não existe projeção, seja projeção de um desenho, de um fantoche, de um animal, de um objeto, se eu não conseguir fazer com que essa pessoa tenha uma transferência. Tá? Então, o vínculo é como eu, terapeuta, eu, mediador da terapia, eu vou construir vínculo com esse indivíduo. Então, o primeiro objetivo da EOCA seria construir esse vínculo, dar início a esse vínculo, se essa EOCA fosse utilizada como a sua primeira sessão. Tá? Se ela não for a primeira sessão, ela também tem um objetivo de dar continuidade nesse vínculo, certo? Mas ela também tem, se já tem um vínculo, já é um aprendente que eu tenho um vínculo com ele, então para fortalecer esses vínculos, tá? Outro objetivo, e por não dizer que é o objetivo principal da EOCA, é realizar uma entrevista. Simples e prático. EOCA é o quê? Uma entrevista. E para que serve uma entrevista, meus queridos e queridas? Toda entrevista é uma tentativa, né? Isso é uma tentativa de levantar informações sobre quem são as pessoas que estão ali, né? Que eu estou ali me relacionando. Se é um indivíduo na minha sessão, ela é uma entrevista que vai levantar informações sobre quem é aquele indivíduo. Se é uma entrevista coletiva com um grupo de pessoas, vai me levar a informação de quem é aquele grupo de pessoas. Então, entrevistas existem vários tipos. Eu posso ter entrevistas indiretas, entrevistas diretas, e as entrevistas são usadas pelos mais diversos profissionais, todos com o mesmo intuito.
né? O intuito de conhecer quem é aquela pessoa ou aquelas pessoas de forma mais profunda. Então, nenhuma entrevista eu vou focar nos elementos que eu quero para identificar o que eu quero saber daquela ou daquelas pessoas, tá? Mas a EOCA, ela não é qualquer entrevista, ela não é uma entrevista feita de qualquer forma, não. A EOCA é uma entrevista operativa, veja que no slide está com letra maiúscula, operativa, e é centrada na aprendizagem. O que isso significa? Bem, na psicopedagogia, existem outras entrevistas. A gente tem a de FAGE, a gente tem a proposta da anamnese, a gente tem outras entrevistas e outros modelos, modelos modulares, modelos psicanalíticos e outros modelos de entrevista. E o próprio psicopedagogo, tá, pode construir o seu modelo de entrevista. Bem, a proposta da EOCA é que número 1, ela seja operativa. Isso significa que eu vou operar, eu vou construir um processo. Ela não é só senta com o indivíduo e pergunta e resposta. Não. Existem outras entrevistas que são assim. Você senta com o indivíduo, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. O objetivo da EOCA é que ela seja uma construção. Por isso que o indivíduo recebe uma caixa, por isso que nessa caixa não tem materiais prontos, tem materiais para que ele desenvolva alguma coisa. Então, ele vai operacionalizar, ele vai construir, e é operativo, vai trabalhar a construção do cognitivo dessa pessoa. Então, enquanto ela constrói alguma coisa, aí você vai realizar uma entrevista. E essa entrevista, eu não quero saber como ele nasceu, onde ele nasceu, como foi o parto, o que ele come, o que ele não come. Não. O que é que eu quero saber, Neoca? Eu quero saber algo específico da aprendizagem desse indivíduo. Por isso, ela é centrada na aprendizagem. Então, diferente da anamnese, que eu pergunto sobre vacina, que eu pergunto sobre doenças, que eu pergunto sobre diversos e diversos aspectos, aqui na EOCA, todas as minhas perguntas estão, de certa forma, ligadas ao conhecimento da aprendizagem. Ela está ali voltada, focada no processo de aprendizagem.